Graças a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, conforme a palavra de Deus nos diz que nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido por Deus, de propriedade peculiar, exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós iremos fazer mais uma reflexão aqui da palavra de Deus, que encontra-se no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11 e 12, em diante, que diz: E eu cheguei a Jerusalém, e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto em meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. E o texto, versículo 16, ele diz: nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, e nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Prezados, esse relato fala de alguns segredos importantes para um homem de Deus, seja ele um gestor administrativo, seja ele um pastor, seja ele um político, seja ele uma autoridade. Nós precisamos entender que Deus sempre nos dá estratégia para alcançarmos os nossos objetivos, para galgarmos posições e para nos fazer cada vez mais uma pessoa próspera. E aqui eu quero falar dessa estratégia aqui, da resistência de Neemias, que quando ele foi para Jerusalém, com a missão de observar a cidade, para depois, mais tarde, reconstruir os muros de Jerusalém, que o rei Artaxerxes liberou ele, dando autoridade e carta para ele passar em todas as províncias e reinos, e ali ele pudesse fazer algo que era de suma importância para Deus. Ele ali disse que chegou de noite e começou a fazer a sua inspeção na cidade, montou no jumento com uma equipe que estava ao seu lado e saiu em silêncio para observar como estavam as ruínas das muralhas, dos muros, das portas. E ali ele olhou os muros assolados, as portas do monturo que estava queimado, sem que soubesse o que ele ia fazer. Mas aí está, o segredo é a chave do sucesso. Nós vemos aqui, dentro desse texto sagrado, que Neemias, ele deu continuidade ali de noite, inspecionando os muros de Jerusalém, e ele chegando ali naquele lugar de noite, ele percebe que a situação era caótica, era uma situação realmente que exigia dele cuidado, habilidade e, acima de tudo, discrição, que é o segredo do sucesso. Está em você guardar segredo, ter discrição naquilo que você vai fazer. E diz ali que essas portas, que Jerusalém era uma cidade que tinha 12 portas principais, que era o local de entradas e saída para o povo. E de acordo com as necessidades, cada uma porta daquela ela tinha uma função, uma finalidade. A porta do monturo era o lugar onde saía todas as impurezas, sujeira, o lixo da cidade, só poderia transitar ali por meio daquela porta chamada a porta do monturo. O que significa esta porta hoje para nós? Esta porta, ela representa também um lugar onde
deve ser expurgado toda impureza, todo sentimento vil, contrário que há no nosso coração tem que sair por esta porta. E a história vai nos mostrar que, além de Neemias inspecionar as ruínas dos muros de Jerusalém, diz que ele não declarou a ninguém o que Deus o mandou fazer e nem ninguém nada a declarou. Então nós vemos aí que ele foi muito inteligente ao perceber que se ele guardasse aquele segredo, ele iria lograr êxito, como ele logrou êxito, e foi grandemente abençoado por Deus. Mais tarde se tornou governador de Jerusalém, pela visão, pela discrição, pela perseverança e pela dedicação que ele teve e pelo projeto que Deus confiou em suas mãos. Talvez Deus tenha projeto na sua vida, mas é preciso que você aprenda a guardar os segredos. Não saia abrindo a sua boca contando algo que ainda não foi efetivado, não foi realizado. Então é preciso que a gente tenha essa discrição dada pelo próprio Senhor. E diz aqui: eu lhe contei com a mão bondosa de Deus me protegendo e as comuniquei com as minhas palavras. Então ele sempre estava ali sendo direcionado por Deus, contando com a direção de Deus, para que naquele momento ele pudesse ali realmente realizar. E a história vai nos mostrar que no prazo de 52 dias ele concluiu toda a reforma, toda a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, porque ele tinha discrição, sabedoria. Ele não deu ouvido aos seus adversários, aqueles que estavam se opondo contra ele, criticando ele, zombando dele. Geralmente a pessoa que nos critica é um admirador em oculto. O crítico geralmente é aquele que nos admira em oculto, mas às vezes ele não quer. É um admirador em oculto, não querendo se revelar na verdade. Então eu quero de já vos falar que pela graça de Deus você pode sempre nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook, essas mensagens de Deus para a sua vida. Quem vos fala é o pastor Gessé Santos, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, aqui em Imperatriz, Maranhão, Brasil, América do Sul. Que o Senhor possa te guardar, te abençoar e te fortalecer no seu amor para sempre. Fica um grande abraço. Que Deus nos abençoe. Amém.